Seja muito bem-vindo ao Luz Bíblica. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos maiores tesouros espirituais: a gratidão pelas coisas simples. Você já parou para pensar como Deus usa o silêncio para nos ensinar lições poderosas de sabedoria e contentamento? Acredite, esses momentos de quietude podem transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Então, já deixe o seu like agora mesmo para apoiar este conteúdo e acompanhe cada detalhe até o final. Isso vai te ajudar a compreender como a simplicidade pode revelar a presença de Deus em seu cotidiano. Tema: Deus não precisa de estrela da fé no mundo em que vivemos. Somos constantemente influenciados pela necessidade de reconhecimento e aplausos pelas nossas ações. Isso pode facilmente se refletir em nossa caminhada de fé, onde alguns se encontram buscando ser vistos, admirados ou até venerados por aquilo que fazem para Deus. Há quem queira se tornar uma estrela da fé, destacando-se aos olhos dos outros pela aparência de espiritualidade, pelo número de seguidores ou pelas grandes realizações. No entanto, a verdade é que Deus não precisa de estrelas. Ele não busca aqueles que brilham por si mesmos, mas sim corações que se colocam humildemente diante dele. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus se agrada da humildade e sinceridade. Ele rejeita o orgulho e a vaidade, que muitas vezes vêm disfarçados de boas obras, mas são motivados pela vaidade ou pelo desejo de aceitação. O que Deus realmente deseja é a obediência, a entrega genuína e a confiança em Ele. A fé verdadeira não se faz diante dos holofotes, mas nos momentos de oração silenciosa, nos gestos de amor que ninguém vê e no serviço que é feito em segredo, sem a expectativa de recompensa ou reconhecimento. Um exemplo poderoso dessa verdade é a parábola da oração do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9 e 14. Enquanto o fariseu se exaltava em sua própria justiça, buscando reconhecimento pela sua suposta piedade, o publicano, de cabeça baixa, clamava por misericórdia, reconhecendo sua necessidade de Deus. E foi o publicano, em sua humildade, que saiu justificado. Essa passagem nos mostra que o que realmente agrada a Deus não é a exibição de nossa fé, mas a sinceridade de um coração que sabe que tudo depende dele. Deus deseja que nossa fé seja discreta, mas poderosa. Não é preciso sermos vistos ou admirados pelos outros para que nossa fé tenha valor. Na verdade, a fé mais preciosa é aquela vivida em humildade, em que entregamos nossa vida nas mãos de Deus sem buscar aplausos. Quando agimos assim, experimentamos uma liberdade espiritual que nos permite viver para agradar a Deus e não aos homens. Nosso foco muda do desejo de ser reconhecido para o desejo de ser fiel. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 12:9 que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando reconhecemos nossa total dependência dele que o seu poder se manifesta em nossa vida. Isso é exatamente o oposto do que o mundo ensina, onde o sucesso é medido pelo quanto somos vistos e reconhecidos. Mas, para Deus, o verdadeiro sucesso é medido pela nossa fidelidade, pelo nosso amor e pela nossa disposição de servir, mesmo quando ninguém está olhando. Portanto, não precisamos ser estrelas da fé para agradar a Deus. Precisamos ser servos fiéis, que colocam o coração nas mãos do Pai, vivendo para a glória dele e não para o reconhecimento dos homens. Assim, nossa caminhada espiritual será marcada pela paz e pela alegria de saber que somos vistos e amados pelo Criador, mesmo que o mundo não esteja nos aplaudindo. Jesus nos deu o maior exemplo de humildade e serviço ao longo de sua vida. Mesmo sendo o Filho de Deus, com todo o poder e glória à sua disposição, ele escolheu descer ao nosso nível, viver como um de nós, acima de tudo, servir. Ele não buscou reconhecimento, status ou fama. Pelo contrário, em cada ação, Jesus mostrou que seu propósito era fazer a vontade do Pai e cumprir a missão que lhe foi dada, independentemente da opinião das pessoas. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço, e não na exaltação própria. O exemplo de Jesus nos desafia a reavaliar nossas prioridades e motivações na vida de fé. Vivemos em uma cultura que muitas vezes valoriza a visibilidade, a popularidade e o sucesso medido pelo reconhecimento dos outros. No entanto, Jesus nos mostrou que o verdadeiro valor de uma vida dedicada a Deus está em fazer a vontade do Pai em silêncio e com sinceridade,
sem buscar os aplausos humanos. Ele lavou os pés dos discípulos, curou os enfermos, ensinou a verdade e, finalmente, deu sua própria vida, tudo isso sem buscar glória pessoal. Quando entendemos essa essência do exemplo de Cristo, percebemos que o caminho para agradar a Deus não passa por tentar ser o alguém aos olhos do mundo. Em vez disso, o foco da verdadeira fé está em sermos fiéis e obedientes, mesmo quando ninguém está vendo. Nossos atos de fé não precisam estar sob os holofotes para serem valiosos. Eles podem acontecer nos bastidores, nas pequenas decisões diárias de amar, perdoar, servir e confiar em Deus. Essas ações, embora invisíveis para muitos, são sempre vistas e recompensadas pelo olhar atento de Deus. Jesus nos lembra que o reino de Deus funciona de maneira diferente do mundo. Em Mateus 6, 1-4, ele ensina que não devemos fazer boas obras para ser vistos pelos homens, mas sim em segredo, pois o Pai, que vê o que é feito em secreto, nos recompensará. Essa passagem é um convite para examinarmos nossa vida de fé e nos perguntar: estamos buscando agradar a Deus ou agradar aos homens? Nossa motivação deve sempre ser a de viver para Ele, com o coração puro e a intenção verdadeira de servir a seu reino. Ser fiel a Deus sem buscar reconhecimento humano nos libera para uma vida mais autêntica e cheia de paz. Não precisamos da validação dos outros quando sabemos que estamos fazendo o que é certo diante de Deus. Ele vê nossas lutas, nossos sacrifícios e nosso desejo de honrá-lo em cada situação. A verdadeira recompensa não está nos elogios ou nas conquistas terrenas, mas na satisfação de saber que estamos cumprindo a vontade de Deus e seguindo o exemplo de Jesus. Portanto, ao olharmos para o exemplo perfeito de Jesus, que não buscou fama, mas sim servir ao Pai, somos chamados a seguir os seus passos. Que possamos viver uma vida de fé humilde, dedicada a servir a Deus de coração, sabendo que Ele nos vê e que, no final, é isso que realmente importa. Um dos exemplos mais marcantes que ilustram essa verdade é o da viúva pobre, mencionado em Marcos 12, 41-44. Na ocasião, enquanto Jesus observava as pessoas ofertando no templo, muitos ricos davam grandes quantias, mas uma viúva se aproximou e depositou apenas 2 pequenas moedas, tudo o que possuía. Aos olhos humanos, sua oferta parecia insignificante. Porém, Jesus, conhecendo o coração, destacou que aquela mulher havia dado mais do que todos os outros, pois ela deu de tudo o que tinha, não do que lhe sobrava. Sua doação, mesmo sendo pequena em valor monetário, era imensa em termos de fé e sacrifício. O gesto da viúva pobre é uma poderosa lição sobre o que realmente agrada a Deus. Diferente dos ricos que doavam grandes somas para serem vistos e elogiados, a viúva não buscava aprovação ou reconhecimento. Sua ação foi motivada por um coração cheio de confiança em Deus, sabendo que, mesmo com tão pouco, Ele supriria suas necessidades. Jesus enalteceu essa atitude, mostrando que o que realmente importa é a qualidade da entrega, não a quantidade. Essa história nos ensina que Deus valoriza a pureza e a sinceridade de nossas intenções, e não a grandiosidade externa de nossas ações. Essa passagem nos desafia a refletir sobre o que significa oferecer algo a Deus. Não se trata apenas de dinheiro ou bens materiais, mas de qualquer aspecto de nossa vida, nosso tempo, nossa energia, nossos talentos. Muitas vezes, o mundo nos diz que precisamos ser grandiosos e extraordinários para sermos importantes, mas a história da viúva pobre nos mostra que o valor da nossa oferta a Deus não está no tamanho do que damos, mas na intenção e no sacrifício com que o fazemos. Deus vê além das aparências. Ele conhece os sacrifícios silenciosos que fazemos, os momentos em que entregamos a Ele o que temos de mais precioso, mesmo quando ninguém está olhando. A viúva deu suas 2 moedas sem alarde, sem esperar aplausos, confiando plenamente em Deus. Da mesma forma, somos chamados a viver uma fé que não busca reconhecimento público, mas que se expressa na simplicidade e na autenticidade de nosso relacionamento com Deus. Essa humildade e entrega total são a essência de uma fé genuína. Não precisamos ser vistos ou reconhecidos pelos outros para que nossas ações tenham valor diante de Deus. Ele está atento ao que fazemos em segredo, ao que ofertamos de coração, e essas são as ações que Ele honra e recompensa. No reino de Deus, os pequenos gestos de fé, feitos com sinceridade e sacrifício, têm um valor inestimável. Portanto,
O exemplo da viúva pobre nos lembra que o que importa para Deus não é a grandeza externa de nossas ações, mas a sinceridade e a humildade com que as fazemos. Que possamos seguir o exemplo dessa mulher, ofertando a Deus tudo o que temos, confiando em sua provisão e buscando agradá-lo, não aos olhos dos homens, mas ao seu olhar atento e amoroso. Viver com esse tipo de fé nos traz uma profunda liberdade. Quando deixamos de buscar a aprovação dos outros e nos concentramos em agradar a Deus, somos libertos das pressões de sermos vistos e reconhecidos. A busca por aplausos e reconhecimento humano é um fardo pesado que muitas vezes nos afasta do verdadeiro propósito da nossa fé. Ao invés disso, quando nossa atenção está totalmente voltada para Deus, encontramos uma paz que vem de saber que Ele está observando e valorizando cada pequeno passo que damos em sua direção. Deus vê o que ninguém mais vê. Cada gesto de bondade, cada oração sincera, cada sacrifício silencioso, nada passa despercebido aos seus olhos. Ele conhece as batalhas internas, os momentos de fraqueza, e valoriza a nossa fé, mesmo que seja tão pequena quanto uma semente de mostarda. Não precisamos ser grandes ou impressionantes aos olhos do mundo, porque para Deus, o que importa é a fidelidade em nossas ações e a sinceridade em nosso coração. Essa é a essência de uma fé genuína, a humildade diante de Deus, sem necessidade de ser exaltado pelos outros. Quando nossa vida está voltada para agradar ao Criador, encontramos um propósito maior e mais profundo do que qualquer reconhecimento terreno pode nos oferecer. É nesse lugar de entrega, onde buscamos viver para a glória de Deus e não para o elogio dos homens, que experimentamos a verdadeira alegria e contentamento. Jesus nos ensinou que o caminho para a grandeza no reino de Deus não é através da exaltação, mas sim através do serviço e da humildade. Assim como ele lavou os pés dos discípulos, somos chamados a servir uns aos outros, sem esperar nada em troca. Quando vivemos com essa mentalidade, começamos a ver que a verdadeira recompensa não vem dos aplausos temporários das pessoas, mas da aprovação eterna de Deus. Viver para agradar a Deus, e não ao mundo, nos liberta da ansiedade de sermos aceitos ou admirados. Nossa identidade e valor não estão baseados em como os outros nos veem, mas em como Deus nos vê. Ele conhece o nosso coração e sabe o quanto estamos nos esforçando para caminhar com Ele. Essa confiança nos fortalece e nos dá coragem para continuar, mesmo quando ninguém parece notar. Essa é a beleza da fé que não busca ser uma estrela. É uma fé que floresce no silêncio, na verdade e na humildade. Aos olhos de Deus, não importa quão visíveis ou impressionantes pareçam nossas ações, mas quão sinceros e dedicados estamos em segui-lo. Essa é a verdadeira medida de sucesso na vida cristã, sermos fiéis, mesmo quando ninguém mais está vendo. Quando adotamos essa postura de humildade e entrega, nossa vida se transforma. Deixamos de lado a ansiedade de tentar agradar ou impressionar os outros e começamos a viver com um propósito maior e mais significativo: agradar a Deus. Isso traz uma profunda paz ao nosso coração, pois não estamos mais presos à necessidade de aprovação externa, mas estamos ancorados na vontade de aquele que realmente importa. É nesse lugar de entrega que nossa fé se torna mais autêntica e poderosa, pois ela não depende de aplausos, mas de uma relação verdadeira com Deus. A verdadeira força da fé surge quando deixamos de tentar ser o alguém e, em vez disso, nos tornamos aquilo que Deus nos chamou para ser. Não se trata de buscar visibilidade ou status, mas de reconhecer que nossa identidade está em Cristo e que nossa maior missão é viver para Ele. Quando nos entregamos completamente a esse chamado, nossas ações passam a refletir a vontade de Deus, não as expectativas do mundo. Esse tipo de fé é humilde, mas ao mesmo tempo poderosa, porque está fundamentada em uma confiança absoluta no plano divino. Essa mudança de mentalidade nos liberta. Não há mais a pressão de corresponder aos padrões humanos de sucesso ou grandeza. Nossa única preocupação passa a ser agradar a Deus, e isso nos traz uma nova perspectiva sobre a vida. Começamos a valorizar as pequenas ações, os gestos de amor e serviço que, aos olhos do mundo, podem parecer insignificantes, mas que, aos olhos de Deus, têm um valor inestimável. É nesse lugar de simplicidade e humildade que experimentamos o verdadeiro poder da fé. Quando estamos dispostos a ser quem Deus nos chamou para ser, sem pretensão de reconhecimento, encontramos um propósito que vai além de nós mesmos.
Entregamos nossas vidas nas mãos de Deus e confiamos que Ele nos guiará e usará de acordo com seus planos. É nesse processo de entrega que nossa fé é fortalecida e nossa paz é renovada, pois sabemos que estamos caminhando no centro da vontade divina, independentemente do que os outros possam pensar. Essa postura de entrega total também nos capacita a impactar a vida de outros de maneira profunda. Quando vivemos com autenticidade, focados em fazer a vontade de Deus, inspiramos aqueles ao nosso redor a fazer o mesmo. Não buscamos a glória para nós, mas apontamos para a glória de Deus. E é nessa atitude de humildade que Ele nos exalta, não com reconhecimento terreno, mas com uma recompensa eterna, onde o que importa é a fidelidade. Portanto, viver com a humildade de quem não busca ser estrela, mas busca agradar ao Criador, nos coloca em uma posição de poder verdadeiro. Não um poder baseado no orgulho ou no ego, mas na confiança de que estamos exatamente onde Deus quer que estejamos, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Isso nos dá paz, propósito, e nos enche da alegria que vem de viver plenamente para a glória de Deus. Por isso, o convite que Deus nos faz é claro e direto. Ele não está à procura de estrelas da fé, mas de corações sinceros e humildes, dispostos a segui-lo. É um chamado para abandonarmos a busca por reconhecimento e aplausos e, em vez disso, nos concentrarmos em viver para agradar ao Senhor. Ele vê cada pequeno gesto de fé, cada momento de sacrifício silencioso, e é Ele quem recompensa aqueles que caminham na sua verdade, independentemente de serem vistos ou aplaudidos pelo mundo. Aqui, no Caminho da Luz, conteúdo bíblico para todos, buscamos ajudar você a aprofundar essa caminhada de fé autêntica. Continuaremos explorando os desafios e as bênçãos de viver para Deus, fortalecendo a nossa fé e nosso relacionamento com Ele. Vamos juntos aprender a desapegar da necessidade de sermos notados, em vez disso, focar em agradar ao único que realmente importa. Porque, no final, o que conta para Deus não são os aplausos que recebemos, mas o quanto nossos corações estão dispostos a segui-lo fielmente. A cada novo passo em nossa jornada espiritual, somos chamados a confiar que o olhar de Deus está sempre atento a nós. Ele reconhece os sacrifícios que fazemos, as orações que elevamos e a obediência que demonstramos, mesmo quando não há plateia para ver. E essa é a essência da verdadeira fé, que se fortalece e cresce na intimidade com o Criador, não nas luzes da ribalta, mas na simplicidade da devoção diária. Aqui no Caminho da Luz, continuamos a aprender e crescer juntos, confiando que a recompensa vem daquele que nos conhece profundamente. A verdadeira caminhada com Deus é um exercício de humildade e confiança, onde buscamos agradar a Ele acima de tudo. Esse é o caminho que nos leva a uma vida de paz e propósito, longe das expectativas do mundo, mas plenamente dentro da vontade divina. Portanto, que possamos viver esse chamado com coração sincero, sabendo que Deus valoriza cada passo de fé que damos, mesmo quando ninguém mais o faz. Seguimos juntos nessa jornada, buscando a verdade, servindo com humildade e confiando nas promessas do Senhor. Afinal, a maior recompensa que podemos receber é o sorriso de aprovação de Deus, que vê tudo, que conhece tudo e que está sempre nos guiando em nossa caminhada de fé. Continue acompanhando nosso Ser Gratidão pelo simples. A sabedoria do silêncio de Deus. A vida moderna é marcada por barulhos constantes, ruídos internos e externos que nos distraem daquilo que é essencial. Com tantas demandas, a correria e a pressão para alcançar grandes realizações, muitas vezes perdemos a capacidade de perceber as pequenas bênçãos ao nosso redor. Mas a Bíblia nos ensina que Deus, em sua sabedoria, frequentemente se revela no silêncio. Ele usa momentos de quietude para nos transformar, lapidar nosso caráter e nos ensinar a valorizar o simples. É nesse estado de silêncio e tranquilidade que nossos corações podem se conectar de forma mais íntima com o divino. Deus não exige de nós grandes feitos para que nos aproximemos dele. Na verdade, ele nos convida a enxergar e agradecer pelas pequenas coisas, aquelas que muitas vezes tomamos por garantidas. O simples ato de respirar, de contemplar a natureza ou de estar ao lado de quem amamos são presentes inestimáveis que carregam o reflexo da bondade de Deus em cada detalhe. A gratidão pelo simples nos ensina a mudar nossa perspectiva sobre a vida. Em vez de focar no que ainda não temos ou no que desejamos alcançar, Deus nos chama a olhar para as bênçãos presentes, mesmo que sejam aparentemente pequenas. Quando reconhecemos essas dádivas,
nosso coração se preenche de contentamento e paz. Aprendemos que, na simplicidade, reside uma profunda conexão com Deus. Jesus, ao longo de seu ministério, exemplificou isso ao valorizar as coisas cotidianas, como a confiança de uma criança, a oferta humilde da viúva ou a beleza dos lírios do campo. Além disso, Deus usa o silêncio para nos fortalecer espiritualmente. Muitas vezes, passamos por momentos em que parece que Ele está em silêncio, quando nossas orações não recebem uma resposta imediata. Nesses momentos, o silêncio de Deus não é um abandono, mas um convite para confiar nele e crescer em fé. É nesse espaço que Ele trabalha em nós, moldando-nos e preparando-nos para algo maior. Ao aprendermos a agradecer por esses períodos de espera, cultivamos uma sabedoria que só pode ser adquirida na quietude e paciência. A prática de gratidão pelo simples também nos ajuda a estar mais presentes no momento. Quando paramos para agradecer pelas pequenas coisas, nossa atenção é redirecionada para o agora e não para o que poderia ser. Isso nos liberta de ansiedades e preocupações sobre o futuro, permitindo que vivamos com mais leveza e alegria. Deus nos convida a viver uma vida de simplicidade, onde encontramos a verdadeira paz em Sua presença, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Em suma, ser grato pelo simples é uma forma de nos alinharmos com a vontade de Deus. Ele nos ensina que, muitas vezes, a sabedoria e a beleza estão nas pequenas coisas, nos momentos de silêncio e reflexão. Ao praticarmos a gratidão pelo que é aparentemente simples, abrimos nosso coração para experimentar a plenitude da vida que Deus deseja para nós. Que possamos cultivar essa atitude de gratidão, reconhecendo que o verdadeiro valor da vida está, muitas vezes, nas coisas mais pequenas e silenciosas. Deus usa o silêncio como uma ferramenta de lapidação espiritual. O valor do silêncio. O silêncio, muitas vezes, é o ambiente onde Deus realiza a mais profunda lapidação espiritual em nossas vidas. É nesse estado de quietude que somos chamados a ouvir a Sua voz e a refletir sobre nossas próprias ações e caminhos. Quando silenciamos o barulho ao nosso redor, permitimos que Deus trabalhe em nosso interior, de forma a moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. Há momentos em que pedimos respostas e soluções imediatas, mas Deus, em Sua sabedoria, opta por não responder prontamente. Esse silêncio não é uma rejeição, mas um convite para confiar em Sua providência e aprender a desenvolver paciência. A espera se torna uma oportunidade de crescimento, nos ensinando que, muitas vezes, a resposta de Deus está no processo, não no resultado imediato. Durante esses períodos, somos levados a valorizar o simples. O respirar tranquilo, o nascer do sol, a presença das pessoas que amamos. Cada uma dessas experiências nos lembra da bondade e do cuidado de Deus em nossas vidas. Ele nos mostra que, mesmo nas pequenas coisas, Suas bênçãos são abundantes e que devemos ser gratos, independentemente das circunstâncias. Essa lapidação espiritual transforma a nossa visão de mundo. O silêncio nos refina, nos faz perceber que a verdadeira riqueza está na simplicidade e nos momentos de intimidade com Deus. Ao confiar na Sua providência e esperar no seu tempo, aprendemos que o silêncio não é vazio, mas um espaço repleto da Sua presença transformadora. A importância da gratidão pelo simples. A gratidão pelas coisas simples nos ajuda a reconhecer o que realmente importa na vida. Em meio à busca incessante por grandes sonhos e ambições, muitos acabam negligenciando os pequenos presentes diários que Deus nos concede. Esses momentos simples, embora muitas vezes ignorados, são repletos de significado e são expressões da bondade e cuidado divino. Jesus, em suas parábolas, frequentemente utilizava exemplos da simplicidade para transmitir verdades profundas. O grão de mostarda, o lírio do campo e o pássaro que não semeia são símbolos de confiança e provisão divina. Esses elementos, aparentemente insignificantes, ensinam sobre a grandiosidade do cuidado de Deus, que está presente até nas coisas mais simples e cotidianas. Deus nos convida a enxergar a simplicidade como um caminho para uma vida plena e abençoada. Quando somos gratos por essas pequenas dádivas, nossa perspectiva muda. Passamos a valorizar o que realmente tem importância, percebendo que a verdadeira felicidade não está nas grandes conquistas, mas na capacidade de reconhecer e agradecer pelo que já temos. A gratidão pelo simples nos aproxima de Deus, nos traz paz e nos permite viver com mais propósito.
A profundidade da gratidão como disciplina espiritual. Ao reconhecermos as bênçãos presentes em nossas vidas, nosso coração se abre para uma intimidade mais profunda com Deus. A gratidão pelo simples vai além de ser um mero exercício emocional. Trata-se de uma disciplina espiritual que nos conecta com o divino. A Bíblia nos exorta em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças. Essa passagem nos lembra que a gratidão deve ser uma prática constante, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Reconhecer que nem sempre a vida será fácil é essencial. No entanto, mesmo nas situações mais desafiadoras, sempre há motivos para agradecer. Essa gratidão não minimiza nossas dificuldades, mas nos permite ver além delas, revelando o cuidado de Deus em nossas vidas. É uma mudança de perspectiva que nos convida a focar no que é positivo e nas lições que podemos aprender, mesmo em meio ao sofrimento. O simples ato de agradecer transforma nosso relacionamento com Deus. Quando expressamos gratidão, nos conectamos com Sua vontade e permitimos que Ele trabalhe em nossos corações. Essa prática nos fortalece espiritualmente e nos enche de paz. A gratidão se torna um bálsamo que alivia nossas ansiedades e nos ajuda a permanecer firmes em fé. Essa fé, cultivada por meio da gratidão, cresce silenciosamente, mas de maneira constante e profunda. Ela não é influenciada pelas circunstâncias externas, mas enraizada em uma confiança inabalável em Deus. Quando agradecemos, mesmo nas dificuldades, desenvolvemos um senso de esperança e um coração resiliente. Essa é a beleza da gratidão. Ela nos transforma de dentro para fora, moldando nossa perspectiva e nos capacitando a viver uma vida mais rica e significativa. Silêncio e simplicidade. O caminho para ouvir Deus é no silêncio e na simplicidade que encontramos o espaço necessário para ouvir Deus de maneira mais clara. Em um mundo repleto de distrações e barulhos constantes, acalmar nosso coração se torna essencial. Quando conseguimos silenciar a agitação ao nosso redor, nos tornamos mais receptivos à Sua presença, que se torna mais tangível em momentos de quietude. Frequentemente, buscamos respostas ruidosas e dramáticas para nossas perguntas e incertezas. No entanto, Deus se revela, muitas vezes, em pequenos gestos e manifestações sutis, como uma brisa suave que acaricia nosso rosto. Esses momentos de silêncio nos ensinam a perceber que a comunicação divina pode ser discreta, mas poderosa. É através dessa simplicidade que encontramos respostas que, embora pequenas, têm o potencial de transformar profundamente nossas vidas. Deus utiliza o silêncio não apenas como um espaço para nos revelar Sua vontade, mas também como um meio para nos moldar. Ao aprender a ouvir em vez de falar, nos tornamos mais atentos e sensíveis à direção que Ele nos oferece. Essa prática de silêncio nos ensina a estar presentes e a discernir o que realmente importa, afastando-nos das distrações que nos afastam dele. Quando decidimos parar de buscar respostas imediatas e começamos a descansar em seu tempo perfeito, desenvolvemos uma sabedoria que vai além do entendimento humano. Essa sabedoria é cultivada na paciência e na confiança, permitindo que nossas almas se fortaleçam enquanto aguardamos a revelação divina. É um processo que requer prática e entrega, mas que traz recompensas imensuráveis para aqueles que se permitem descansar na presença de Deus. Assim, ao priorizarmos o silêncio e a simplicidade, abrimos nossos corações para a verdadeira sabedoria que só pode ser adquirida em um ambiente de paz e tranquilidade. Que possamos sempre buscar esse espaço sagrado, onde podemos ouvir Deus claramente e nos moldar à Sua imagem, tornando-nos mais sensíveis ao Seu amor e à Sua vontade para nossas vidas. Gratidão como ato de fé e maturidade espiritual. Portanto, aprender a ser grato pelo simples é um verdadeiro ato de fé e um sinal de maturidade espiritual. Em um mundo que frequentemente valoriza o extraordinário e o grandioso, Deus nos convida a enxergar a beleza em cada detalhe da vida. Ele nos lembra que, mesmo nas coisas mais rotineiras, Sua presença é constante e seu trabalho é contínuo. Ao olharmos para o cotidiano com olhos de gratidão, começamos a perceber a riqueza das pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Adotar uma postura de gratidão transforma nossa perspectiva sobre a vida. Quando somos gratos, nossa vida se torna mais leve e cheia de significado. As preocupações e ansiedades que costumam nos sobrecarregar se dissipam, permitindo que experimentemos um senso de paz e alegria que vem de reconhecer o que temos em vez de focar no que nos falta.
Essa mudança de foco é fundamental para cultivarmos um coração contente e aberto ao que Deus está fazendo em nossas vidas. Que possamos, a cada dia, silenciar nossos corações e nos dedicar a agradecer por tudo que Deus tem feito. Essa prática de gratidão deve ser um hábito diário, não apenas em momentos de celebração, mas também nas lutas e desafios que enfrentamos, especialmente pelas coisas que, aos olhos do mundo, podem parecer pequenas ou insignificantes, mas que, para Deus, têm um valor imenso. Um sorriso amigo, um nascer do sol, a risada de uma criança. Esses são os pequenos tesouros que, quando valorizados, nos lembram da bondade de Deus. Esse convite divino para ver o simples nos leva a um relacionamento mais profundo e autêntico com Ele. A gratidão nos aproxima do coração de Deus, pois ao reconhecermos seu amor e cuidado em cada detalhe de nossas vidas, fortalecemos nossa fé e nossa conexão espiritual. Aprender a ser grato pelo simples é, portanto, um passo essencial na jornada de crescimento espiritual, onde a verdadeira sabedoria e paz habitam. Ao nos comprometermos com essa prática, nos tornamos instrumentos de sua luz e amor no mundo. Que a gratidão pelo simples nos conduza a uma vida mais rica, onde possamos celebrar as pequenas coisas e testemunhar a grandeza de Deus em nosso cotidiano. Assim, viveremos com um coração cheio de alegria, paz e uma fé inabalável que nos transforma e nos enriquece a cada dia. Fé, fortalecimento e crescimento espiritual. Que a nossa fé seja sempre voltada para agradar a Deus, e não aos homens. Terem assistido ao vídeo do canal @luzbiblicat. Esperamos que a reflexão sobre a sabedoria dos filhos tenha ressoado em suas vidas. Compartilhar este conteúdo com outras pessoas é uma forma poderosa de espalhar conhecimento e inspirar mais famílias a valorizarem a sabedoria nas relações. Ao fazer isso, você pode ajudar outros a cultivarem um ambiente familiar mais harmonioso e feliz. Não se esqueça de conferir o vídeo que aparecerá na tela, que complementa ainda mais o que discutimos hoje. Até a próxima!